Amados irmãos, queridas irmãs, hoje dia 1º de julho, sábado da 12ª semana do Tempo Comum. Convido toda a sua família para juntos partilharmos a Palavra de Deus. Hoje, refletindo o Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo do 5 ao 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente de uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dizeis uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E digo a meu escravo, faze isso, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Ocidente e do Oriente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, Jesus disse ao oficial: Vai e seja feito como tu crestes. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, a presença de Jesus no meio de nós significa a chegada de um novo tempo, a certeza de que nunca estaremos sós. Os sinais de libertação realizada por Ele é a prova concreta da imensidão do amor de Deus. Afinal, Jesus é o próprio Deus que se humanizou para ficar mais próximo de nós, respeitando assim a nossa liberdade, só entrando em nossa vida quando chamamos por Ele. É a fé que nos torna dependente de Deus. É a fé que nos faz ir ao encontro de Jesus. Amados irmãos e irmãs, a fé não é algo que se tem e pronto. A fé é construção. Uma construção que se desenvolve através de um processo lento que vai se solidificando à medida em que nos deixemos inundar pelo amor de Deus. Quem tem fé nunca perde a esperança e nem se deixa abater diante das dificuldades, pois carrega consigo a certeza de que em Deus está o seu porto seguro. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos a todo instante nos abastecer na fé, pois a fé é o pilar que nos sustenta e nos torna suporte para a vida do outro. Todas as suas ações libertadoras, Jesus sempre deixava claro que a cura de quem recorria a Ele é fruto da fé. E o que vem nos reafirmar que a nossa libertação só acontece pelos caminhos da fé. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nos 3 episódios nós nos deparamos com pessoas doentes, impossibilitadas de trabalhar, de construir a sua vida, de mover-se, as quais Jesus curou apenas com um toque da sua mão ou através da sua palavra. Com efeito, meus irmãos e minhas irmãs, neste Evangelho, nós aprendemos que a fé na palavra de Jesus
é a chave para que sejamos curados das nossas enfermidades. A autoridade de Deus se revela para nós por meio da palavra que vai sair da sua boca. Perceba que o oficial romano soube aprender isso e, ao se dirigir a Jesus, mesmo apreensivo por causa da paralisia do seu empregado, tinha convicção de que Jesus teria poder para curá-lo. Apesar de ser uma autoridade, de ter também subalternos a ele, ele não se avorou da sua condição e reconheceu que só Jesus poderia resolver aquela situação. Para aqueles e aquelas que perdem com a fé e reconhecem a sua própria limitação diante do poder de Deus, só uma palavra de Jesus basta. A fé é a mola mestra da nossa vida espiritual. É ela que sustenta a nossa esperança de que o aguardamos irá acontecer. Caros irmãos, queridas irmãs, como oficial romano, nós também devemos dizer: Senhor, eu não sou digno, mas dizeis uma só palavra. Uma só palavra. Portanto, a fé é o termômetro que mede a capacidade para a realização das nossas reivindicações diante do Senhor Jesus. E mesmo que estejamos acamados ou acamadas como a sogra de Pedro, ou desenganados ou desenganadas no final da vida, não podemos perder a esperança, pois um simples toque de Jesus, pelo poder de sua palavra, bastará para que a nossa saúde seja restaurada e recebamos assim novamente a vida. Com a sua palavra, Jesus expulsa os demônios que nos rodeia, nos torna criaturas novas. Ele tomou sobre si as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Por isso não precisamos mais ficar amarrados no pecado. Por isso, todo aquele e aquela que está deitado, desalentado ou desalentado, levante-se, porque Jesus venceu o mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, como você tem acolhido a palavra de Jesus? Você já experimentou humilhar-se diante do Senhor, reconhecendo de coração o seu pecado? Você reconhece a sua dignidade diante de Deus? Se questione nesse dia de hoje e faça essa reflexão. Você está precisando de cura? Peça a Jesus com fé. Abra seu coração e peça com fé. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos ao Pai. A solidariedade de Jesus com os doentes e sofredores foi exemplar. Peçamos ao Pai para nos fazermos também sermos solidários com aqueles que necessitam ser libertos de suas opressões. Assim seja. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês um santo e abençoado sábado e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.